é de um absurdo terrível. Eu não tenho nenhuma divergência pessoal contra o prefeito Eduardo Paz. Desejo tudo de bom para ele, mas hoje o mal que ele faz para os cariocas, o mal que ele faz para a cidade do Rio de Janeiro, nós não podemos aceitar. Isto é uma vergonha total. Muito obrigado, deputado Antônio. Um minuto para o deputado Glauber. Presidente, está aí. Nesse ponto em específico que foi colocado pelo deputado Ottoni, eu concordo. Ampliação de recursos para propaganda em detrimento do investimento na área de saúde na cidade do Rio de Janeiro é um absurdo. Nós não podemos concordar com isso. Mas eu aproveito esse momento, deputado Ottoni, para também respeitosamente fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Foi votada uma PEC que amplia a imunidade tributária de grandes conglomerados religiosos. E há a expectativa de que se deixe de arrecadar 20 bilhões de reais. Eu pergunto, é justo? Silas Malafaia resolve fazer uma obra em uma das suas unidades e não paga pelo material de construção impostos em relação àquela obra? É justo? Para concluir. Para concluir, presidente. É justo, como foi apresentado pelo deputado Crivella, que Edir Macedo ande de jatinho e não queira pagar impostos? Nós não estamos falando de pequenas unidades religiosas, nós estamos falando de grandes conglomerados religiosos, onde você vai ter mais 20 bilhões de isenção. A maioria do povo não é a favor disso. Esse questionamento e essa discussão eu quero fazer aqui também nesse... Pessoas que naturalizaram o golpe de 8 de janeiro. E os mesmos que naturalizaram 21 anos de ditadura, de tortura, de fechamento do Congresso, de fechamento do Supremo Tribunal Federal, de assassinatos, de torturados, de mortes, etc. São os mesmos. E nós tivemos na Avenida Paulista um ato bolsonarista para dar uma capa de proteção aos crimes do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar que o Bolsonaro lá na Paulista, ele pediu para passar uma borracha, ele se intitulou de pacificador, né? E ele pediu anistia para os pobres coitados e para todos que participaram do golpe de Estado do dia 8, a tentativa de golpe, porque se ela tivesse sido viabilizada, nós não estávamos aqui falando. Foi o que aconteceu em 64, o golpe deu certo, agora deu errado. Eles têm que ir para a cadeia, eles têm que ser julgados, entende? Então, quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro, ele é a favor, ele foi a favor do Rio Centro, deputado Luiz Couto. A bomba do Rio Centro. Inclusive, quem botou a bomba foi anistiado e promovido pelo Exército Brasileiro. Tá? Colocou bomba nos quartéis, foi expulso do Exército Brasileiro. Ele defendeu o doicode, ele defendeu o brilhante Ustra, o assassino desse país. E ele agora vem falar em passar borracha. Ele ficou 4 anos destruindo a nação, praticando um genocídio, ameaçando as instituições, o Supremo, o Congresso Nacional. Ele é o mentor do golpe. Está aí esclarecido na própria reunião de ministério. Como assim, gente? Agora, eles acharam que a maioria da população é a favor de liberar o Bolsonaro. Mas não, ontem saiu o DataQuest, 50% que é o Bolsonaro na cadeia já. E 39% ainda é muito por cento. Sabe por quê? Por causa do festival de mentiras, das fake news, da lógica que o trumpismo estabeleceu na extrema-direita mundial. Eles falam as mentiras com hipocrisia, com cinismo, não baseado em fatos. E agora está aí o depoimento do coronel Cid é suficiente. Então, falar em anistia é para dizer o seguinte: eu sou culpado. O Bolsonaro reconheceu que ele é culpado. Ele está pedindo anistia antecipada? Eu nunca vi isso, entende? Eu participei 21 anos da luta contra a ditadura, entende? E a primeira anistia foi em 79 e foi tocada pelos militares para, inclusive, encobrir os torturadores até hoje. E os generais golpistas,
como o senhor Heleno, Braga Neto, essa turma toda que tem que ir para a cadeia. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: primeiro, esses cidadãos de bem que estão aí são pessoas que defendem, sem dúvida, a falta de liberdade, a quebra das instituições, o fechamento do Congresso, o fim das instituições para implementar, aí sim, o que foi a ditadura de 74. É o maior cinismo falar que tem uma ditadura da toga no Brasil. Não, tem investigação da Polícia Federal. Hoje mesmo agora acabou de ser preso um bando de empresários financiadores do golpe de Estado. Estão todos com provas materiais. Está lá o depoimento do general Heleno, do Braga Neto, do Paulo Sérgio e do Bolsonaro, antecipando o golpe antes das eleições. Como assim, gente? O povo precisa saber. Parem de mentir, parem de produzir fake news, isso é crime também, deputado Couto. Nós precisamos parar com isso, porque precisa se fazer justiça, e não é vingança, não. Vingança é a da extrema-direita. Vingança, nós queremos memória, justiça para o nosso país e para que não se repita. Essa é a questão. Se eles ficarem impunes em 64, está aí os militares, eles nunca foram punidos. Eles falaram que ele era o poder moderador, está aí o Braga Neto, xingando até os generais que não quiseram aderir ao golpe, falando que eles eram cagões. Olha só, olha a literatura dessa gente. Esses são os bolsonaristas de verdade. Bolsonaro não engana ninguém, mas o Bolsonaro é a favor da ditadura, da tortura e do fim da democracia brasileira. É por isso que nós não vamos falar em anistia agora, pelo contrário. Falar nisso agora é para tergiversar, é para falar para sua bolha, para criar mobilização. E a foto que o Bolsonaro conseguiu na Paulista, de apoiadores, não vai ser a foto final. A foto final vai ser a da justiça, pelos crimes que ele cometeu. É ele entrando na papuda. Bolsonaro precisa ser preso, e ele vai ser preso em cima de provas materiais. Ele não será preso porque houve injustiça. Não tem justiça com o Bolsonaro. Do genocídio de milhões de brasileiros aqui na Covid, o atentado à democracia, a destruição do meio ambiente, da saúde, da educação, tudo isso será pago e precisa ser pago. E anistia nós falamos depois, senhor presidente. Obrigado. Não há como se ter anistia para quem destrói patrimônio público. Não há como se ter anistia para quem trama um golpe de Estado, editando até sua minuta na intenção de se instalar no poder de forma bruta. E o Bolsonaro vai e pede anistia. Anistia, contudo, suas atitudes assinam atestado de culpa ao defender a anistia para si mesmo. E é o fim, o fim dele é prisão. A extrema-direita precisa aprender que com a democracia de um país não se brinca, nem se golpeia, nem se destrói. Muito obrigado, senhor presidente.